Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre documentos necessários e ou obrigatórios para dar entrada no processo de reconhecimento da cidadania italiana. Porque tem muita gente que está confundindo alhos e bugalhos aí no que diz respeito à documentação. Então, Felipe, solta a vinheta e vamos falar sobre isso hoje. Bom, se você está entrando no mundo da cidadania italiana agora, se você já está um bocadinho avançado no seu processo, você deve ter chegado já nesse momento de: e a documentação, Fábio? Quais os documentos efetivamente necessários para que eu dê entrada no meu reconhecimento, seja na Itália, seja no Brasil, seja onde quer que seja? E aqui que começa a confusão, porque os documentos necessários para você dar entrada no consulado italiano é diferente da relação de documentos que você dá entrada aqui na Itália. Mas Fábio, como assim? Mas não é tudo regido pelo mesmo documento, a tal da Lei 91/92, junto com a tal da Circular Capa Ventotto? Sim. Como que eu posso dizer isso de forma politicamente correta? Existe uma particularidade nos consulados italianos, por exemplo, no Brasil, que eles exigem documentos adicionais. Por quê? Aí a gente nunca vai descobrir. Como eu sempre disse, há mais de 15 anos lidando com o mundo da cidadania italiana, uma das poucas coisas que mudaram é que os consulados ainda são uma caixinha de surpresa. E importante, tá bom? Tudo que eu tô falando aqui, capa vintotto, documentos necessários, verificação de interrupção da linha, já tem vídeos aqui no nosso canal. Então, se você tá chegando agora, o Felipe, que é o nosso gestor, a pessoa que cuida do nosso canal aqui no YouTube, ele já teve o cuidado, sempre de tempos em tempos, ele pega vários vídeos que fazem parte ou de um determinado assunto ou de uma determinada categoria e cria aqui uma playlist. Então, por exemplo, a gente tem a playlist sobre o intensivão da cidadania italiana que a gente fez agora em 2023, onde foram 25 vídeos. Então o que ele faz? Ele pega isso e coloca numa playlist, uma lista específica. Então, se você está chegando agora, a última coisa que eu quero é que você se sinta perdido ou perdida. Pelo contrário, o nosso objetivo aqui é fazer com que as pessoas se encontrem e passem pelo processo de reconhecimento da cidadania italiana da forma mais gostosa, fofa, alegre e maravilhosa possível. Então, se você chegou agora num vídeo desse, por exemplo, e fala: calma, respira. Respirou? Aproveita que você está respirando, clica no botão para se inscrever no canal. Isso, muito bem. Se inscreveu lá no botãozão vermelho? Ok. Saiba que existe aqui vídeos que vão te levar do completo zero até a obtenção, uma ordem cronológica ou uma ordem em que as coisas devem ser feitas, tá bom? Principalmente na playlist sobre o intensivão da cidadania italiana, que são essas 25 aulas do completo zero até o pós-cidadania, tá bom? Então tá, voltando para o nosso vídeo. Então, a capa vintotto diz que precisamos de todos os nascimentos e casamentos. Nem de óbito a capa vintotto fala. Porém, o que acontece aqui na Itália? Quando você apresenta certidões para fazer o seu processo aqui, é quase de comum acordo que muitos oficiais exijam os óbitos, porque os óbitos têm hoje em dia uma função muito importante para verificação se a pessoa, principalmente o óbito do italiano, se ele se naturalizou brasileiro, porque pode conter ali uma informação que ele era eleitor, ou que ele é funcionário público, ou o que quer que seja. Então os óbitos, ainda que não estejam contidos na lista oficial dos documentos necessários para a realização do processo da cidadania italiana aqui na Itália, é comum que vários oficiais peçam pelo menos o óbito do italiano. E você já me ouviu aqui dizendo que, na dúvida, se você ainda não sabe qual é o comune onde você vai realizar o seu processo de reconhecimento, pegue todas as certidões de óbito também. É como se fosse parte da obrigatoriedade dos documentos: nascimentos, casamentos, óbitos e a certidão negativa de naturalização ou certidão positiva de naturalização aqui na Itália. Ok, Fábio, então essa é a lista, sempre soube, mas que história é essa de que no consulado pedem documentos adicionais? Quando você pretende dar entrada no consulado italiano no Brasil, a lista muda. Além destes documentos que já estão contidos na capa vintotto, alguns consulados exigem também. Exemplo, se alguém da sua linha de ascendência foi casado mais de uma vez, o consulado exige a certidão de casamento deste outro casamento. Eu sei que você está pensando, mas Fábio, se o objetivo dos documentos é comprovar que não houve interrupção, por que cargas d'água o consulado
precisa dessa certidão, desse outro casamento que nem serve para comprovar minha linha? Boa pergunta. Voltamos ao início desse vídeo. Lembra que os consulados é uma caixinha de surpresa? Eu já perguntei para funcionários de consulado quando eu fui e ninguém sabe. De novo, o objetivo não é falar mal dos consulados aqui, é explicar para você como funcionam as coisas. Então, vamos lá. Os consulados eles podem exigir os casamentos dessas outras linhas quaisquer. Eles podem pedir nascimentos dos cônjuges e óbito dos cônjuges, inclusive da linha ou das outras linhas, para que você se organize melhor em relação a isso. Quando a gente fala de documentação para o processo de reconhecimento, a primeira coisa que você precisa se perguntar é: aonde eu pretendo dar entrada no meu processo? Eu pretendo dar entrada na Itália? Se você pretende dar entrada aqui na Itália, é nascimentos, casamentos, óbito, CNN e ponto. Se a resposta for não, eu pretendo dar entrada nos consulados italianos no Brasil, porque eu não tenho condições de ir para a Itália agora, então aí você vai entrar no site do consulado e normalmente o site dos consulados tem lá a lista de documentos e você vai se adequar ao local onde você pretende dar entrada no seu processo. Então esse vídeo é para salvar muita gente que dá, principalmente quem dá entrada no consulado, com todas as informações que a gente sabe que precisam ser feitas aqui na Itália, e quando é convocado para apresentar a documentação depois de anos, descobre que não, que precisa apresentar esses outros documentos que eu citei ao longo do vídeo, tá bom? Então se você é um desses casos, deixa um comentário aqui, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, habitue-se a deixar um comentário, porque é importante pra gente engajar e eu saber o que vocês pensam. Essa é uma via de mão dupla. Se você ainda não está inscrito ou inscrita lá no nosso blog, minhasaga.org, se inscreva, porque lá na nossa lista de e-mails eu tô sempre mandando e-mail para vocês, que não tá nem aqui no YouTube, nem lá no blog. Algumas vezes a gente faz umas prosas, algumas coisas assim. E a gente se vê então num próximo vídeo. Um grande abraço e arrivederci! Hoje eu posso ver com esperança um recomeço, um novo futuro. Sou cidadão italiano, eu tenho muito orgulho disso. Essa é minha história, essa é minha raiz.